Olá pessoal, bem, vamos dar sequência ao nosso assunto de geometria plana do nosso curso aprimorado. Nós já vimos em vídeos anteriores aqueles conceitos básicos de geometria. Agora vamos falar sobre paralelismo. Então olha só, quando nós falamos de paralelismo, nós vamos ter duas retas paralelas, ou seja, retas que não se tocam, é aqui que é a indicação de retas paralelas, e uma transversal. Quando você corta uma transversal entre duas retas paralelas, aparecem ângulos. Notem que aparecem ângulos. E são ângulos agudos, ângulos obtusos ou até mesmo ângulos retos, se eu traçar essa transversal perpendicularmente. Bem, de acordo com o desenho que aqui está formado, esses ângulos eles recebem nomes especiais. São os colaterais, os alternos e os correspondentes. Então, nós vamos identificar cada um deles. Olha só. Colateral. Ângulos colaterais. Co quer dizer mesmo. Lateral quer dizer lado. Então, são ângulos que estão do mesmo lado. Do mesmo lado de quem? Da transversal. Notem que eu tenho aqui a transversal e tem ângulos que estão aqui do lado direito e outros do lado esquerdo. Então, eles estão do mesmo lado. Esses ângulos que estão do mesmo lado, eles podem ser colaterais internos, quando está entre as retas paralelas, ou colaterais externos, quando está fora das retas paralelas. Então, notem que os colaterais internos, neste caso aqui, seria D e Z, seriam os colaterais internos, ou então o C e o W. Quem seriam os colaterais externos? Os colaterais externos seriam o A e o Y, o A e o Y, e seria o D e o X. D e X são os colaterais externos. Estão do mesmo lado, só que externamente. Agora os alternos. Alternos, eles estão alternando. Alternando aonde? Na transversal. Então, são ângulos que estão à direita e o outro à esquerda. Eles estão alternando. Mas eles podem alternar internamente, ou seja, entre as paralelas, ou externamente, fora das paralelas. Então, eu tenho aqui o B e o W, são alternos internos, estão alternando, olha, internamente. Vou colocar um exemplo aqui, o B e o W. E teria também o C e o Z. O C e o Z também são alternos internos. Quem seriam os alternos externos? Seria o A e o X. O A e o X. E seria também o D e o Y. D e o Y são os alternos externos. E ainda tem os correspondentes. Os correspondentes são ângulos que um está interno e o outro está externo. Olha só. E eles são correspondentes, estão do mesmo lado da transversal. Então eu tenho aqui o A e o Z, olha, externo e interno. O A e o Z são correspondentes. O B e o Y são correspondentes, dentre outros também do outro lado, como o D e o W, o C e o X. São os ângulos correspondentes. Mas qual é a característica primordial agora? A característica primordial para você começar a fazer as questões é exatamente observar três informações cruciais. Primeiro, quando você traça duas paralelas e uma transversal, não sendo uma perpendicular, sim uma transversal, você terá só dois tipos de ângulos. Ou terá ângulo agudo ou terá ângulo obtuso. Então as três informações são: primeira é que os agudos são todos iguais. Segundo, os obtusos são todos iguais. E terceiro, a soma de um agudo com um obtuso dá 180 graus. Então, esta é a informação. Então, olha só um exemplo. Se eu tiver aqui duas paralelas e uma transversal, esse ângulo aqui, eu vou dizer que ele vale 50 graus. E, portanto, eu quero saber quanto vale o X, quanto vale o Y, quanto vale o Z, ou quanto vale o W. Quero saber quanto vale cada um desses ângulos que estão aí. Pelo que eu falei, né, levando em consideração isso aqui, mas pelo que eu falei das três informações, eu disse que os ângulos agudos são todos iguais, viu?
Então, olha só, o W e o X são ângulos agudos. Ângulos agudos. Então, o W são todos iguais. Então, o W é 50 e o X também é 50. Porque o ângulo agudo aqui é 50. Segunda informação, que eu disse que a soma de um agudo com um obtuso dá 180 graus. Então, veja aqui, um obtuso e um agudo, olha. A soma de Y mais 50 vale 130 graus. Portanto, o Y, 130 graus. Terceira informação, olha. Primeira, segunda, terceira informação é que os obtusos também são todos iguais. Logo, se o Y obtuso vale 130 graus, o Z, que também é obtuso, também vale 130 graus. Bem, estas são as identificações sobre paralelismo. Nós temos no nosso curso aprimorado, de geometria plana, algumas questões já na página 4 para você começar a fazer. Vou colocar e fazer algumas que merecem a atenção da gente, caso você tenha uma certa dificuldade. Olha só, na questão 8, temos a letra C. Na letra C, lembrando que eu vou colocar uma ordem aumentando o grau de dificuldade, viu? Então, na letra C, nós temos essa informação aí. Nós temos um ângulo aqui de 53 graus, temos aqui um ângulo X e aqui um ângulo de 39 graus. Bom, ele pede o valor do X nesse caso aí. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma construção. Olha aí. Vou dar um prolongamento aqui na reta paralela e vou prolongar também essa outra reta. Olha, quando eu prolongo, perceba que nesta transversal eu tenho esse ângulo aqui X e esse ângulo agudo X, então esse ângulo agudo também X. Perceba isso aí. Perceba que agora formou aqui um triângulo. E de acordo com o assunto anterior, já estudado, já mencionado, no decorrer da aula que já tivemos, existe um teorema chamado Teorema do Ângulo Externo. Só relembrando ele aqui para vocês, olha só. Teorema do Ângulo Externo. O Teorema do Ângulo Externo, ele diz o seguinte: quando você tem um ângulo externo, lembrando que o ângulo externo ele é o prolongamento de um lado com o outro lado. O ângulo externo não é isso aqui, sendo aqui o interno, o outro é o externo. Não. O ângulo externo é o prolongamento de um dos lados com o outro lado, formando o ângulo externo. Aqui, por exemplo, se eu prolongar esse lado, eu tenho um ângulo externo. Assim seria o ângulo externo. Bem, então, o teorema diz o seguinte: eu tenho aqui um triângulo, esse ângulo aqui vale A e esse ângulo vale B. E este é o ângulo externo. O teorema diz que o ângulo externo ele é a soma dos ângulos internos não adjacente a ele. Olha, o ângulo externo ele é a soma dos ângulos internos não junto a ele, não conta com o ângulo que está junto dele. Então esse é o teorema do ângulo externo e você vai ter que observar em algumas questões. Em algumas questões vai aparecer isso aí. Então, voltando de novo para a questão, olha só, perceba que eu tenho um triângulo e aqui é um prolongamento de um dos lados. Ó. Com o outro lado, eu tenho um ângulo externo. O 53 é ângulo externo. Então, de acordo com o teorema, o 53, que é ângulo externo, ele é a soma dos ângulos internos não adjacentes, ou seja, 39 mais x. Resolvendo a equação, nós vamos ter que x é igual a 53 menos 39. 14 graus seria a resposta da letra C. Vou fazer para vocês mais a outra questão agora aqui no quadro, questões que envolvam o teorema do ângulo externo justamente com o paralelismo, viu? Então vamos apagar o quadro e fazer outra questão agora. Bom, veja que é instantâneo o apagamento. Então vamos lá. Na letra E, na letra G, também tem um detalhe a mais, olha só. A gente pode criar agora um bizu para ficar mais rápido o desenvolvimento da questão. Ele fez isso aqui na letra G. Aqui 54 graus, aqui 28 graus, aqui 88 graus.
e aqui x. Vejam que essa questão ela é parecida com aquela lá, né? Só que vou usar outro método, vou usar uma técnica mais rápida para a gente descobrir quanto é o x. Veja que eu tenho aqui as duas paralelas e transversal, transversal e transversal. A gente podia prolongar e fazer um balé de gato de teorema do mistério. Mas veja só, observe que na forma como está aqui, eu tenho aberturas para a direita e aberturas para a esquerda. As aberturas para a direita é o 54 e o x. As aberturas para a esquerda é o 88 e o 28. Então, a regra diz o seguinte, uma regra mais prática, que a soma das aberturas da direita é igual à soma das aberturas para a esquerda. Então, a soma das aberturas para a direita, x mais 54, é igual à soma das aberturas do lado esquerdo. Montando assim uma equação mais prática, onde nós vamos resolver. X mais 54 graus é igual, aqui dá 116, então x é igual a 62. Bom, temos agora mais um exemplo. Vamos fazer a letra F. Na letra F nós temos um desenho, olha aí. Letra F. Esse é o desenho da letra F. Vamos ver os valores, os ângulos que ele colocou. Ele disse que esse ângulo aqui é 35 graus. Esse ângulo é 62 graus. Esse é o ângulo X. E esse ângulo vale 47 graus. E que esta é reta R e S. R é paralelo a S. Então a paralela está aqui, olha. Paralelos. Então vamos observar. Existe uma outra informação que a gente pode observar que aqui nós temos uma transversal, olha, transversal dessas duas paralelas. Se esse ângulo é agudo, aqui também é agudo, vale 62 graus. Esse ângulo é igual a esse. Outra, observem que esse ângulo aqui, desse triângulo, ele é um ângulo externo desse triângulo grandão, olha. Ele é um ângulo externo do triângulo grande. Portanto, ele é a soma dos ângulos internos adjacentes a ele, ou seja, a soma de 35 mais 47. Somando, então, nós encontramos o resultado de 82 graus. E vamos resolver agora a partir daqui, usando a lei angular de Tales, que fala que a soma dos ângulos internos de um triângulo no plano é igual a 180. Então quer dizer que essa soma aqui é igual a 180. Então quanto vale o x para que a soma é 180? Você pode montar a equação, né? Pode botar aqui 82 mais 62 igual a x igual a 180. Mas é só lembrar que a soma desses valores tem que ser igual a 180. Então vamos somar. Vamos somar de cabeça pela nossa concentração. 82 mais 62 dá 144. 144 para 180, 36. Então, x é igual a 36 graus. Então, este foi o processo que nós utilizamos. Nós utilizamos os paralelismos, né, para descobrir os 62 graus. Nós utilizamos o teorema do ângulo externo e utilizamos também a lei angular de Tales, em que a soma dos ângulos internos é igual a 180. Bem, então agora vamos para a letra L. Na letra L, nós temos o que nós chamamos de bumerangue. Olha aí, tem um ângulo aqui externo do bumerangue, ele deu o valor de 158. Aqui ele chamou de x. Isso no nosso material do aprimorado. 67, 38. Bem, você pode prolongar esse lado, olha só, prolonga, formando dois triângulos, sendo que esse é externo
E aí você aplica o teorema do ângulo externo, dois teoremas do ângulo externo para poder encontrar o ângulo x. Mas tem outra dica também para você ser mais rápido, olha só. Quando aparecer um bumerangue desse, o ângulo externo é a soma dos internos. Só isso quando aparecer um bumerangue. O ângulo externo, 158, é igual à soma dos internos. 67 mais 38. Ou seja, resolve a equação. Ó. X mais, aqui dá 115, subtrai o 158 com o 115, nós vamos ter 43 graus. Bom, então essa é uma das ideias. Agora veja só, mais outra, uma questão um pouquinho mais emocionante desta parte, que é a questão 10. Na questão 10, veja só. Questão 10, ele coloca um retângulo e tem um triângulo aqui torto. Triângulo aqui nesse retângulo. Aqui é um ângulo X e aqui é um ângulo Y. De acordo com o enunciado, ele diz o seguinte: a figura abaixo está apresentada por um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem três lados iguais e, portanto, três ângulos iguais. Bom, aí nós temos o que mais? Ele diz também que o x e o y são as medidas dos ângulos assinalados. Ele quer a soma de x com y. Se esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, os ângulos são iguais, é porque cada ângulo mede 60 graus. Cada ângulo aqui vale 60 graus. Bem, então, ele quer saber o valor de x, não é isso? Nós podemos agora utilizar da seguinte forma. Olha só. Observe esse triângulo, que nós temos aqui um ângulo externo desse triângulo, o x, e um ângulo externo do y. São dois ângulos externos desse triângulo. Se eu prolongar o outro lado, eu vou ter mais outro ângulo externo. E esse ângulo externo, ele é suplementar de 60, ou seja, a soma deles é 180. Então aqui é 120 graus. Então observe agora somente aqui, onde eu tenho um triângulo com três ângulos externos. Como nós temos x ângulo externo, y ângulo externo e 120 ângulo externo, nós vamos lembrar de outra propriedade, que a soma dos ângulos externos de um triângulo é igual a 360. Então é só fazer isso, olha. X mais y mais 120 é igual a 360. E aí eu encontro o valor de x mais y, que é o que pede a questão. 360 menos 120, que vai ser igual a 0, 4 e 2, 240 graus. Esta é a soma. Bom, existem ainda outras questões que a gente pode treinar com vocês mais, mas aí está na lista. Vocês vão fazer agora o máximo que vocês puderem e eu vou dar um apoio para vocês. Então, um abraço e até a próxima.